Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui buscando a Tua face, buscando compreender mais de Ti, aprender de Ti e ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iremos hoje meditar em Jeremias capítulo 10 e eu vou fazer diferente hoje, eu vou começar a fazer a leitura e se você puder, ouça atentamente a leitura. Nesses poucos versículos, Deus falou muito ao meu coração e eu espero também que fale ao teu. Jeremias capítulo 10, versículo 1. Eu vou substituir o início que se diz ao povo de Israel, ó Israel, e eu vou ler como ó meu povo. Porque o povo de Israel é sim do Senhor. E nós que fomos resgatados por Cristo Jesus, também nos tornamos o povo de Deus. Também somos do Senhor. Ó meu povo, ouça esta palavra do Senhor para você. Assim diz o Senhor: não se comportem como as outras nações, que tentam ler seu futuro nas estrelas. Não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham outras nações de terror. Os costumes dessas nações são inúteis. Cortam uma árvore e dela o artesão esculpe um ídolo. Enfeitam-no com ouro e prata e fixam-no com martelo e pregos para que não tombe. Seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos. Não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não podem lhes fazer nem mal nem bem. Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Esse título pertence somente a ti. Jeremias está falando ao Senhor. Entre todos os sábios da terra e em todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. Os que adoram ídolos são tolos e insensatos. Adoram objetos feitos de madeira. Trazem placas de prata batida de Társis e ouro de Ufaz e entregam a artesãos habilidosos que fazem seus ídolos. Vestem-nos com mantos azuis e roxos feitos por hábeis alfaiates. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Ele é o Deus vivo e Rei eterno, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A terra treme com a sua ira. As nações não podem suportar sua fúria. Diga isto àqueles que adoram outros deuses, e eu estou aqui dizendo a todos. Esses deuses que não fizeram os céus nem a terra desaparecerão da terra e debaixo dos céus. O Senhor, porém, fez a terra com seu poder e a estabeleceu com sua sabedoria. Com seu entendimento estendeu os céus. Quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. Eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva e ordena que o vento saia de seus depósitos. Quem controla o tempo é o Senhor. É Deus quem dá ordem às chuvas. É Deus quem dá ordem quando há um tremor na terra. E ninguém pode suportar, nenhuma nação pode suportar a ira de Deus. Vamos continuar. Quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus, eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva e ordena que o vento saia de seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são
envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude, não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas, serão todos destruídos. No dia do acerto de contas de Deus, serão todos destruídos. Mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo o seu povo, incluindo Israel, a nação que lhe pertence. Seu nome é Senhor dos Exércitos. E se continuarmos lendo, Jeremias fala sobre a destruição que se aproxima por causa da idolatria. A idolatria trouxe a destruição. E Jeremias faz uma oração no versículo 23, eu vou ler apenas o versículo 23 agora, que diz: Eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não sejas severo demais. Não uses tua ira, pois se fizesses eu morreria. Eu li o 23 e o 24. Jeremias faz um clamor ao Senhor e pede ao Senhor. Ele sabe que ele não tem o governo da própria vida, nós não temos o governo, o controle da nossa vida. Nós pensamos que sim, mas às vezes nos planejamos e parece que tudo dá errado, tudo foge do planejado. Por quê? Porque nós não temos. É uma ilusão pensarmos que temos o controle. É bom se planejar, é bom se organizar para fazer as coisas, mas quem decide, quem dá a última palavra é o Senhor. Então Jeremias, ele tem a ciência, o conhecimento disso. E ele diz: Eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me. Jeremias está dizendo: Sim, Senhor, corrige-me. Mas não sejas severo demais. Não uses tua ira, pois se o fizesses eu morreria. Nós precisamos da exortação e nos arrepender. Eu entendo, eu aprendi com o Senhor que exortação é amor. Quando nós exortamos um filho, quando eu, que tenho 2 filhos pequenos, falo um não para eles, ensino o que é errado, que para eles tá tudo bem, eles estão conhecendo o mundo e estão fazendo coisas que acham legais, mas que não são boas, sabe? Que a gente sabe que podem se machucar, que podem se ferir, que podem machucar outra pessoa. Então a gente diz não. Deus é semelhantemente, na verdade, eu creio que Deus colocou isso dentro de nós, pais, para orientarmos os nossos filhos. É um exemplo prático, porque Deus é Pai. Deus é Pai, Ele é o nosso Pai. Ele nos exorta porque Ele nos ama. Ele nos mostra quando estamos fazendo algo que pode nos ferir ou ferir ao próximo e mostra exortando para que a gente saia, obedeça a Ele, saia desse caminho que pode nos machucar ou machucar ao outro. A exortação é amor. O que Jeremias diz? Senhor, corrige-me. Precisamos sim nos alegrar quando Deus nos corrige, porque significa que ainda somos filhos dele. Um pai corrige o filho que ama. Nós corrigimos os nossos filhos porque nós amamos os nossos filhos e nós sabemos o que vai fazer mal para eles ou que eles mesmos, sem o entendimento, podem ferir ao outro. E nós não queremos que os nossos filhos sejam maus, que machuquem. Nós precisamos ensinar o caminho certo. Deus é Pai. O Senhor nos corrige. Mas ao corrigir, e o filho não dá ouvidos, não se arrepende, o que acontece? O que acontece comigo?
quando eu falo 1, 2, 3 vezes com os meus filhos, vem a ira, mesmo sem a gente querer. No caso, Deus, Ele é Deus, não é como os nossos sentimentos. Mas em nós vem a ira, a gente explode, a gente dá um grito. Eu já falei, agora senta, eu não quero mais falar, fica de castigo. Alguns batem. Então, nós nos iramos. Deus também se ira, mas Ele é longânimo. Sabe o que isso significa? É um atributo de Deus. Longânimo é porque Ele tem paciência, Ele é tardio no irar-se. Ele vai dando tempo de arrependimento. É aquela pessoa paciente, sabe, que educa os filhos com calma, que dá 1, 2, 3 avisos e está ali paciente, esperando o arrependimento do filho. Mas quando não se volta, vem a ira para que haja o quê? O arrependimento. E nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, corrige-nos, mas não severamente, não com a tua ira, porque não poderíamos suportar. E nós precisamos, ao ser corrigidos, verdadeiramente nos arrepender e fazer o que é certo. Porque como pode uma pessoa continuar e continuar e continuar errando? Então essa pessoa não é filho, não se tornou filho de Deus. Porque os que são filhos têm prazer na lei de Deus, têm prazer e ama ao Senhor e quer obedecer ao Pai. Nós queremos obedecer ao Pai. Então que haja arrependimento e que o povo de Deus se volte para Ele. Eu não sei no que você tem falhado, no que Deus tem ministrado ao teu coração, que você precisa se arrepender e parar de fazer o que é mal, porque isso pode te machucar ou machucar o outro, mas você sabe, e Deus sabe, que você possa verdadeiramente se arrepender, se humilhar na presença de Deus e se voltar para o caminho da verdade, se voltar para o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua longanimidade. Senhor, sobre aqueles que se arrependerem, derrama da Tua misericórdia. Corrige o Teu povo, mas não severo, com a Tua ira, Senhor, porque nós não poderíamos suportar. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, atraia os Teus filhos para Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Me perdoem, hoje eu estou um pouco emotiva. Ao começar esse vídeo, eu sei que foi o Senhor que conduziu cada coisinha. Porque ao ler essa mensagem, eu creio que o Espírito Santo de Deus fez isso, sabe, no meu coração. Me veio um temor e eu fui me arrumar para o vídeo. E o Espírito Santo, arrumar no sentido de lavar o rosto, né? Pentear o cabelo. E eu ia botar, às vezes eu boto o protetor labial. E o Espírito Santo falou que hoje não. Hoje não. Não era tempo de se enfeitar ou... E, inclusive, essa blusa foi o Senhor que me direcionou a colocar, mais escura, preta, como um luto. Porque nós entristecemos ao Espírito Santo de Deus quando não andamos fazendo a justiça. Quando buscamos o conselho em outras coisas. Aqui diz do conselho nas estrelas, aqueles que tentam ler as estrelas, nós sabemos, né, horóscopo, essas coisas, buscam outros deuses, buscam conhecer outros deuses, que são apenas
feitos de madeira, não respiram, não andam, como a palavra diz, mas o nosso Deus é vivo. O Deus Criador dos céus e da terra é vivo. No acerto de contas, esses ídolos todos irão cair. Os anjos que rebelaram-se contra o Senhor irão cair, né? Irão ser destruídos. Mas o Senhor guardará os que são dele, os que permaneceram com ele, os que permaneceram andando, fazendo o que é justo, porque Deus é justo. Ele ama a justiça, ele é a própria justiça, ele é amor. E nós devemos sim andar fazendo o que é bom, andar no caminho de justiça. Eu falei aqui sobre um filho, né? Quando nós corrigimos nossos filhos porque podem machucar a si próprios ou ao outro, o nosso Deus nos corrige pensando nisso, porque nós podemos nos machucar ou machucar a outro. Ou quando nós ferimos o mandamento do Senhor de nos prostrarmos, adorarmos a outros deuses, a imagens. Eu não vou falar muito mais, mas hoje eu senti de fazer esse vídeo, o Espírito Santo me conduziu como um luto, como uma tristeza. E o Senhor convida hoje a nos arrependermos, povo de Deus. Eu falo isso para o povo de Deus. Aqui está falando para Israel, povo de Deus. Eu falo isso para o povo de Deus, que sem perceber deixou entrar no meio deles coisas que são do mundo, ensinamentos que são do mundo, costumes que são do mundo. E nós somos um povo separado. Nós não podemos ter parte com as coisas do mundo. Nós somos um povo separado para Deus. Que possamos viver dessa forma.